Então, muita gente dropou esse anime devido a um certo fator que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Esse pessoal, bom, eles podem ter uma bela de uma surpresa positiva no último episódio, fora... bom, um bando de plot twist, nossa senhora! Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo sobre o anime da Detetive, que no último episódio surpreendeu muita gente, com algumas revelações que explicam um bando de coisas malucas dessa história, isso foi legal. E pra quem estava infeliz com um certo fator, deve acabar ficando, bom, bastante feliz com o último episódio que aconteceu ali, que eu vou explicar nesse vídeo. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder vire membro, você ganha um bando de vídeos extras, já tem mais de 400 acumulados, fora os 5 que eu lanço toda semana novos. E você ganha guias, impressões semanais, lives, quadros exclusivos, tem coisa pra caramba. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então que já é membro. Muito obrigado. Então vamos lá, o anime da Detetive. Resumindo em poucos segundos aí a história desse negócio. Basicamente, o protagonista virou parceiro de uma detetive lendária. Essa detetive lendária acabou morrendo depois de ficar 3 anos junto com ele. Os dois eram loucamente apaixonados, ele fica todo depressivo e tal, mas volta à vida cotidiana dele no colégio. E aí uma garota aparece e diz lá que precisa da ajuda dele. Essa garota se descobre, na verdade, que tem o coração da detetive, que ele era apaixonado. Ela tinha sérios problemas com o coração dela e tudo mais, e aí acabaram doando esse coração pra ela, e ela conseguiu se recuperar. Mas esse coração dizia a ela pra procurar alguém, e ela descobre que esse alguém era o protagonista. Até porque a detetive era apaixonada pelo protagonista, e era como se a detetive estivesse querendo voltar pra pessoa que ela tanto gostava. Então estava influenciando a pessoa pra quem o coração dela foi. Então esse é o twist inicial da história, essa garota aí tem o coração da Siesta Detetive. Mas isso deixou muita gente furiosa, porque a detetive estava morta e um bando de gente adorou ela, a personalidade dela, muito mais do que essa heroína aí, que eu não achava ruim também. No caso, ela, a interação dela com o protagonista era extremamente divertida. Mas a questão é que eles pegam aí depois, voltam num flashback e contam mais da relação do protagonista com a detetive, até a morte dela. Eu fiz até um vídeo falando aí de uma cena que deixou muita gente doida, que foi essa cena aí da cama deles. Eu não vou discutir tudo de novo aqui com certeza, mas quem tiver interesse, dá uma olhada naquele vídeo. A questão é que no final desse arco de flashback, no caso do protagonista com ela morre. Explica finalmente como ela morreu. E honestamente eu achei um tanto quanto anticlimático, porque basicamente ela salva o protagonista de uma criatura lá, e aí ela leva uma pancada e acaba, no caso, sem conseguir se mexer no chão. No caso, a contusão foi forte e tal, e fez ela desmaiar. E aí vai a vilã lá e arranca o coração dela e troca o coração, basicamente. Ela tinha um coração ruim e tal, toda hora o coração dela ficava zoado, e aí ela trocava por um novo. Que é isso, Marco? Ela trocava assim do nada? Pois é. Esse anime tem muita coisa doida, mas uma coisa que aconteceu no último episódio, que eu já vou chegar lá, meio que explica muitas loucuras. Na verdade, uma outra coisa também explica essas loucuras. Porque esse anime trabalha com aliens. Aí a coisa já muda de figura. Você vai para um sci-fi. Tem aliens aí nesse negócio. E esse aliens que fez umas mutações aí com várias pessoas, humanos. E aí, devido a isso, esses humanos ganharam poderes, se transformam. Isso é devido à nanotecnologia que tem nele e tudo mais. Tudo envolve esse alien aí. É uma tecnologia realmente que não tem na Terra, veio de outro lugar. Já fica mais factível. Até porque isso aí não é um futuro distante. Isso aí é basicamente um presente que tem coisas meio doidas. Creio que seja devido, no caso, a esse alien. E eu tô na dúvida se essa garota, a protagonista aí, no caso a Siesta Detetive, também não é um alien. Porque teve um negócio que ela falou aí no último episódio, que eu já vou chegar lá. De qualquer forma, ela morre aí. Assim, é anticlimático pra caramba, e esse diretor não ajuda. Esse é um ponto que eu venho reclamando bastante no anime da Detetive, nas impressões semanais. Eu comento toda semana esse anime pros membros. Então eu venho reclamando aí que tinha umas cenas com um potencial enorme, quando ele descobre, por exemplo, que essa garota aí tem o coração da Siesta. É como se a Siesta estivesse voltando pra ele, numa reencarnação. Então a cena podia ser super emocionante, só precisava de uma direção melhor, uma trilha sonora melhor por trás. Mas as trilhas sonoras eram tão meia boca que colocavam, o diretor parecia não saber o que estava fazendo ali.
Então a direção é muito fraca, eles perdiam chance de criar cenas super legais ali. Esse diretor é um que eu não boto mais fé nos próximos animes, ele não tem dom pra coisa. Ele é um animador legal, mas na hora de dirigir um anime, não, ele não tem dom pra isso. Ele pega cenas que tem um potencial enorme e transforma em coisas meio, tá. Então essa cena aí da siesta mesmo poderia ter sido mais interessante, mais emocionante. No caso dela acabar no chão lá e a outra arrancar o coração dela depois, mas acabou sendo uma cena meio fria e tal, sem muita emoção. Então me incomoda pra caramba essa direção capenga desse anime. Porque visualmente ele não é feio. E tem umas animações aqui e ali. Não é um anime que esbanja em animação fluida, mas não é ruim também. Então é um anime que é só mal dirigido. Que várias cenas ele poderia empolgar e tal, e o diretor não consegue passar empolgação nas cenas de ação, não consegue passar tensão, não consegue passar emoção, drama, quando precisa. É um diretor que não serve pra ser diretor na minha visão. Mas ele tá fazendo um negócio aí, a história tá seguindo. E, bom, tinha muitas coisas doidas nessa história. A detetive, então, tinha coisas que ela fazia que eram sobre-humanas. E não explicava por quê. Ela pegava e atirava, no caso, nas criaturas lá, e aí dizia que elas não poderiam mais atacar ela depois disso porque as balas tinham o sangue dela. E depois das criaturas receberem um pouco do sangue dela, elas ficavam impossibilitadas de atacar ela. Aí você fica meio, como assim? Tipo, ela é humana, né? E aí vem minha teoria, que eu já vou entrar em mais detalhes sobre ela talvez não ser humana. Mas a questão é que você ficava meio, pera, como assim? Nunca explicaram isso. Sabe que jogava um bando de coisa na sua cara? Os primeiros volumes da Light Novel, fica jogando um bando de coisa que parece tipo maconha pura na sua cara. É a impressão que você tem com esse anime. Não explica nada. Finalmente agora as coisas começaram a fazer sentido. Mas demorou, tipo, 11 episódios pra isso acontecer. A questão é que tinha muita coisa maluca que acontecia e você só tinha que engolir, porque, tipo, não tinha explicação nenhuma. Então eu só engolindo cada vez mais abobrinhas lá que não faziam sentido nenhum. Eu, pá, que diabo... E aí, finalmente, o vilão é um alien, ele modificou os outros e tal com tecnologia alien. A coisa tá começando a fazer um pouquinho mais de sentido nessa bagaça. E aí, a gente teve esse evento aí, que aconteceu da siesta, acabar morrendo, teve o coração arrancado. E aí eu fiquei meio já, como o cara não lembra que essa garota aí, a Hel, que é essa, ela muda de aparência. De novo, tecnologia alien, ela consegue, tipo, criar uma mutação, ele fica mudando de aparência. Mas a questão é que essa aí que é a Hel, que é, digamos, a arqui-inimiga da Siesta, acabou pegando o coração dela. E o coração da Siesta conseguiu se manter nela e tal, porque é um coração especial. Eu já vou entrar em detalhes quanto a isso, esse é um ponto bem interessante. Mas a questão é que ela pegou o coração da Siesta e o protagonista não lembrava, porque o protagonista encontrou com a garota lá, descobriu que ela estava com o coração da Siesta, ele devia ligar os pontos. Pô, a Siesta é a Hel! Essa garota aí que mudou de aparência de novo e virou a Nagisa. Então a Nagisa é a Hel, que você descobre nesse episódio aí, porque ela pegou o coração, é muito parecida até. Eu não tinha pego inicialmente, mas as duas são muito parecidas. É como se fosse a Hel mais velha, a Nagisa, com uma personalidade diferente também. Então, o protagonista não lembrava disso? Ficou muito bizarro a situação, ele devia ligar na hora. Putz, é a Hel, que voltou em uma aparência mais velha. Então ele devia morrer de raiva dela, porque ela matou a garota que ele ama, que é a detetive. Mas não, ele agia como se não soubesse nada e tal, e você fica meio, pera aí, pô, como? E aí explicaram nesse último episódio que ele perdeu memória devido a um negócio que aconteceu ali. Era um negócio, inclusive, que já tinha até comentado sobre esse tema daquelas flores ali. E aí aquelas flores, como liberaram aquele negócio ali, aquele pólen, algo parecido, elas acabaram anulando parte das memórias dele. Então ele esqueceu, no caso, como a Siesta morreu. Ele lembrava que ela morreu, mas não lembrava em detalhes como ela morreu. Então ele não lembrava que teve o coração arrancado, que aquela garota pegou o coração dela e tal. Ah, beleza, então agora faz sentido. No caso, ele não ter tido um treco quando apareceu a garota na frente deles e não tinha o coração da Siesta. Ele devia ter ligado ponto a ponto na hora, né? Mas se ele não lembrava como a Siesta morreu, tá. Aí tudo bem. Ele não lembrava da aparência também da Hel, né? Vamos convir. Então, essa aí, na verdade, que é uma nova heroína da história, que é apaixonada pelo protagonista, é, na verdade, a Hel, que era uma vilã da história. Então, bem doido isso aí. E outra reviravolta muito interessante, a Siesta, só com o coração dela, conseguiu dominar a Hel. Logo depois que a Hel pegou o coração dela, ela pegou e começou a dominar a Hel. Começou a falar com o protagonista e tal de novo, ele não lembrava disso também. Apagou da memória dele.
Mas ela pegou, os olhos mudam lá, ela consegue dominar a Hel só com o coração. Pô, Marco, mas não devia estar no cérebro isso? Pois é, mas aí ela fala que o coração dela é meio especial. Ou seja, ela deve ser basicamente uma alien. Ela deve ter vindo pra Terra também pra deter aquele cara. Deve ser um alien, talvez até do mesmo planeta desse cara. Então eu tô começando a cogitar cada vez mais que ela também é um alien. Aí explicaria muita coisa que ela faz, que é bizarra. No caso, no primeiro episódio, ela dá um saltão absurdo, tem uns itens especiais, o sangue dela, no caso, consegue manipular os outros, então explicaria muita coisa. Ah, ele é um alien, tipo outro cara lá, o vilão da história. Agora as coisas começam a fazer sentido. Então, bando de coisas que eu tava só, mas meu Deus, que anime maluco, bota uns bandos de baboseira e não explica nada. Agora quase tudo tá começando a fazer sentido, se você pensar que a Siesta é uma alien. Então, o anime já ganhou vários pontinhos, ou deixou de perder. Vários pontos que eu tinha tirado dele e tal, por jogar umas abobrinha pra mim, não explicar porcaria nenhuma. Agora ele tá reganhando esses pontos aí de volta, porque tá fazendo sentido. Foi um plot twist, na verdade. Um bando de coisas que você viu começa a fazer sentido agora, é até legal nesse ponto, mas muita gente dropou e tal, porque tava vendo um bando de coisa maluca. Então as coisas malucas começaram a fazer sentido, graças a esse episódio 11, onde dá a entender que a Siesta não é humana. A Siesta, na verdade, pode até ser um alien. Então o coração dela é o bastante só pra dominar a personalidade da Hel, ela até fala com o protagonista lá, e ela fez de propósito, mais doido ainda, ela planejou. Essa parte, a dedução dela é meio normal, vale dizer, muito doida, mas se ela for um alien, então é outro nível, tudo bem. A questão é que ela pegou e planejou aquilo para tentar salvar a Hel, ou a garota que eles conheceram através da Hel, a Alice lá. Então, ela planejou que a Hel pegasse o coração dela, para tentar anular a personalidade da Hel, estando dentro dela, com o coração lá, e deixar ela criar uma nova personalidade, que foi a Nagisa, que resultou disso, uma personalidade sem a Hel, que iria ter uma vida feliz, poder ir à escola e tudo mais, se apaixonar como uma garota normal. E foi isso que aconteceu, basicamente, na história. Inclusive, ela fala que vai encontrar o protagonista de novo, não importa o que aconteça e tudo mais, ela de alguma forma vai voltar pra ele de novo. E aí você liga o primeiro episódio, que é a Nagisa encontrando o protagonista lá, que era basicamente a promessa que a Siesta fez a ele, que ela iria influenciar a usuária lá, que ia querer encontrar ele também. Então, bem legal. Eu admito que é um episódio que faz gerar vários pontinhos pra série, porque muita coisa que você viu até ali começa tudo a se ligar e fazer sentido. Então, nesse aspecto, foi um episódio muito legal. Eu tenho vários perrengues com essa série ainda, a direção principalmente, que, nossa, faz um desserviço basicamente à série, mas ainda assim, isso foi muito legal. Esse episódio aí gera um twist que faz a série crescer em você, foi a impressão que me deu pelo menos. E, bom, a Siesta, que estava morta, na verdade, não está morta, porque a impressão que dá agora é que se ela tirar o coração ali e voltar pro corpo da Siesta, que provavelmente está em algum lugar ali, em criogenia, ou é um corpo alien e se manteve bem, mesmo sem o coração, não sei, mas se o coração voltar para ela, talvez até por ser um alien, o coração e o cérebro dela sejam a mesma coisa, então, diferente de um humano normal, no caso a parte de pensamento e tudo mais não está no cérebro, está tudo no coração, pode ser. E aí, se voltar o coração pra ela volta no corpo dela. Talvez. Então, a Siesta tá viva. Outro twist aí, o pessoal dropou e tal, quando descobriu que a Siesta morreu e tudo mais, e adorou ela. Na verdade, ela tá viva. Então, ela tá no corpo aí da Nagisa. Inclusive, outro twist aí, porque tem essa ajudante da Siesta que aparece. Está no navio lá, com uma luta grande. É um clímax aí, na verdade, do final do anime. E aí a situação tá ficando complicada pro protagonista, parece que ele vai morrer, e aí aparece a Nagisa pra salvar ele, só que é a Nagisa dominada pela Siesta. Basicamente a Siesta consegue dominar a Nagisa ali, então basicamente o corpo é dela se ela quiser. Ela provavelmente vai dividir com a Nagisa, tal, deixar ela ficar, no caso, em parte, aí dominar em alguns momentos que ela quiser. Mas a questão é que a Siesta tá viva, não só representando o espírito dela, o coração tá dentro da Nagisa, mas ela consegue dominar o corpo da Nagisa e falar com o protagonista normal e tal, com as lembranças, memórias, tudo dela. É muito doido, mas pensando que ela é uma alien, tá bom. Então, funciona de forma completamente diferente. Mas foi um twist aí, no caso, quando ela salva o protagonista, essa viradinha dela pra ele no final falando com ele, realmente como se fosse detetive, aí vira, aí estão os olhinhos ali azuis da detetive, realmente pega você de surpresa.
Então, de novo, outra cena que poderia ser muito mais emocionante, muito mais impactante nas mãos de um bom diretor, acabou sendo uma cena aí que é legal em termos de história, a reviravolta, mas o diretor perde de criar uma cena muito mais impactante. É triste a direção desse anime, continuo falando isso, mas a reviravolta foi legal. E muitas coisas malucas e sem sentido nessa história começam a fazer mais sentido agora. Você levando em conta que se esta deve ser uma alien e todos os vilões, as coisas malucas dos vilões, eram coisas atreladas a aliens também. Então, interessante aí. Esse último episódio, eu admito que a série cresceu bastante pra mim. Falta o último, como vai acabar. Mas é uma série que com certeza melhora bastante no final, quando as abobrinhas começam tudo a fazer sentido com um grande plot twist aí. E pra quem tava desesperado que o detetive morreu, ela na verdade não morreu. Eu não duvido nada que ela volte, inclusive pro corpo dela mais à frente aí na história. Então, quem tinha dropado por causa disso, talvez valha a pena voltar. E se mesmo assim você não tiver interesse nessa história, pelo menos você ganhou aí, no caso, um resumo de uma história com uma reviravolta bem interessante, que faz o que aconteceu antes na série ganhar muito mais valor, já que finalmente explica todas aquelas maluquices lá que estavam acontecendo. Então tá aí, tem um episódio pra acabar, devem finalizar esse grande clímax aí, mas com certeza foi um episódio bem interessante, esse penúltimo aí. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, inscrevam no canal que não inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.